Muito boa noite a todos, sejam todas as pessoas muito bem-vindas a mais uma atividade aqui no canal do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. A gente testou tanto áudio quanto imagem, nos nossos bastidores, está tudo certo, mas qualquer intercorrência durante a transmissão, a gente pede que vocês nos avisem aqui pelo chat, que a gente vai resolver rapidamente. Eu me chamo Rosana Clipel, estou responsável pela coordenação de intercâmbio cultural do Museu Antropológico, o projeto Cinema no Museu, que algumas das pessoas aqui que estão chegando já conhecem, né, já participaram, e aquelas que ainda não conhecem, é importante recapitular para divulgar um projeto. O projeto Cinema no Museu, ele é um dos projetos da coordenação de intercâmbio cultural. Ele já tem bastante tempo, ele iniciou há muitos anos, desde 2009, e vem estabelecendo uma rede de parcerias desde então com o cineclubismo goiano. E é graças a essa rede de parcerias que a gente teve mantendo o projeto ativo durante o período de distanciamento social, que a gente pôde manter um projeto de cine debate, mesmo com as atividades em formato digital, o que expandiu bastante o projeto Cinema no Museu, no sentido de a gente poder realizar as atividades de formas interestaduais, internacionais, inclusive abrangendo para outras vertentes, como as nossas tertúlias poéticas, abrangendo também as poesias. Uma das nossas ações, em parceria com o Cineclube Imigração, um dos nossos principais parceiros, é o Diálogo Cineclubista. Então, na noite de hoje, nós teremos o Diálogo Cineclubista com a temática de festivais de cineclubismo, e para isso foram convidados alguns dos nossos parceiros do projeto Cinema no Museu, tanto em versão online, mas também de longa data, também em formato presencial. São o Ruiter Fernandes, da AFIC Acreúna, o Luiz Eduardo Rosa, do Cineclube Xícara da Silva, a Carmelita Gomes, do Curta Canedo, e o Diogo Gomes, do Conselho Nacional de Cineclubes. Nosso mediador da noite é Francisco Lilo, do Cineclube Imigração, vou passar a palavra para ele. Nossa comunicação aqui vai ser pelo nosso chat, estou vendo que já tem ali alguns comentários. Vai ser por ele também que a gente vai divulgar o link para a lista de presença, para emissão de certificados. Então, eu vou chamar o Lilo. Olá, Lilo, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela presença do nosso público e das nossas pessoas convidadas. É com você. Boa noite, Rosana, boa noite a todos, boa noite a Rosete e a Regiane, que sempre estão aí presentes e são nossas parceiras, sempre acompanhando as atividades do cineclubismo. Hoje começamos com o diálogo cineclubista. O diálogo, justamente a ideia era sempre poder falar sobre as atividades cineclubistas no Estado e também, por que não, dentro do Brasil, o Goiás ocupa um papel importante dentro desse processo, já nos anos 70, né, ele já tinha uma representatividade, e o importante para nós é poder colaborar e um pouco colocar o nome do cineclubismo e das atividades cineclubistas muito presentes nas questões da cultura, da educação e também do cinema. Eu vou pedir para a Rosana para que coloquemos as pessoas, os nossos convidados, que ela já tinha mencionado, todos na tela, para que possamos já e fazer uma conversa, um diálogo. Eu gostaria convidar primeiro o Luiz, porque ele vai ter que se retirar, pelo menos o que ele me tinha mencionado. Luiz, hoje falamos sobre a atividade, os festivais, né? E o Xícara e o Festival de Anápolis, ele sempre foi um parceiro importante no cineclubismo, nas primeiras as primeiras
apresentações do festival, já houve a realização de encontros cineclubistas. Então, conta para a gente essa experiência e como, de certo modo, Anápolis se transformou num referente e um ponto de iniciação de outros cineclubes. Mesmo o Reuter, eu acho que Anápolis foi até uma certa escola para nós, que nos deu um direcionamento. Conta para a gente essa experiência do Festival de Anápolis. A Carmelita ela está em trânsito, esperemos que ela possa participar do nosso encontro. Boa noite, Luiz. Fala para a gente. Não dá para ouvir, Luiz. Já vida. Nada. Oi, melhorou? Agora sim, agora perfeito. Agora sim, terráqueos. Claro. Bom, boa noite, Lilo, boa noite, Diogo, boa noite, Reuter, e também uma boa noite aí para a Rossana, né? Bom, o festival já abriu em 2010, 2011, com 2011, né? Perdão, na primeira edição, em 2010, nós já tivemos aí o encontro Centro-Oeste de Cineclubes, onde tivemos aí a presença, né, e também o apoio do Conselho Nacional de Cineclubes. E, a partir de então, o encontro de cineclubes nunca deixou de acontecer, nessa que agora vai para a 9ª edição do Anápolis Festival de Cinema, e até um pouco o festival, vamos dizer assim, o que fica da circulação, né, e o gosto, né, e aquela união, principalmente dos artistas locais, em cima do cineclube, necessariamente do Cineclube Xícara da Silva. Dentro desse tempo que vai para mais de 10 anos, né, aí eu digo 9º porque nós tivemos aí 2 anos, né, em que não houve. Bom, e nós chegamos agora nesse 9º festival, mantendo aí o encontro de cineclubes. Nós estamos trabalhando em um formato híbrido, algo que passamos aí a explorar principalmente com a experiência, né, do período pandêmico, e que nós vimos dentro de uma adaptação do próprio festival, uma forma da gente fazer uma difusão, por mais que sejam, assim, a gente não sabe o que virão de filmes, porque até vou aproveitar o adendo aqui e nós estamos abertos, né, para inscrições de filmes até o dia 8 de maio. Eu vou mandar o link aqui do nosso festival, curtas-metragens, né, de todo o país. Temos lá o regulamento, né, trazendo as mostras, né? Então, enfim, nós percebemos que é mais uma janela para a gente difundir esse olhar, que às vezes são filmes que estão participando ou circulando ativamente nos festivais, mas que o diferencial que o festival faz, né? E o festival que também o Cineclube, a seu modo, faz, é a questão da curadoria, né? Como conceituar uma seleção de filmes, como realizar a programação, organizar as janelas, né? E dessa forma organizar o público em torno do cinema. Então, nós estamos aí com a 9ª edição, com essa soma de experiências que nós tivemos, tanto aí por parte dos realizadores locais, quanto também por parte do público anapolino, né? E, possivelmente, estamos trabalhando para isso, retomar o Teatro Municipal de Anápolis, né, que entrou em obra em 2019, e nós estamos aí com os últimos ajustes para que o teatro volte a abrigar
o festival. Até lança brincadeira, né? Nesse período de tempo, o teatro estava aguardando o festival retornar, porque o último nós fizemos lá, o 8º, e agora nós estamos retomando, abrindo, né, a pauta aqui do Teatro Municipal, que está reformado, com acessibilidade, enfim, a parte das acessibilidades, a saída de emergência, uma parte importante também que é a visibilidade do público, né, da forma como se posiciona as poltronas, né, dentro do teatro. Então vale a pena, inclusive quem puder estar aqui conosco entre os dias 8 e 11 de junho, se não houver qualquer mudança nessa previsão, mas a previsão é que aconteça as exibições, também as oficinas e toda a programação entre os dias 8 e 11 de junho. Se algo for mudar, acredito que dentro da primeira quinzena de junho, né? Porque nós temos um trabalho importantíssimo também do festival com as escolas, né? Que ainda é um período em que nós buscamos realmente o público infantil, adolescente, para que eles tenham essa experiência de uma sala de cinema adaptada, né, no teatro, mas que eles tenham essa oportunidade de ver o cinema brasileiro, né, ver os curtas-metragens locais em um espaço, vivendo também essa experiência, né, da sala escura, né, e com o filme na tela. No mais, eu acredito que o encontro de cineclubes acontecendo em todas as edições, nós tivemos aí diálogos importantíssimos e teremos, né, nessa edição, principalmente trabalhando do tema de cineclubismo e educação, né, até 2019, tendo um diálogo muito importante, principalmente aí com os educadores, né, e seja no ambiente escolar ou seja em outros ambientes, né, como, por exemplo, o pessoal aqui de Pirinópolis, né, o Tadeu, a galera do COEP, de educação em um outro ambiente, né, reunindo ali educação e permacultura, agricultura orgânica. Então, eu acredito que não vamos ainda revelar depois o tema do encontro de cineclubes, mas eu acredito que é um acúmulo, né, que nós temos e que tem despertado, ao menos para aquele professor, né, ou para aquele educador que estava em sala de aula, exibindo os filmes de uma forma, vamos dizer, instrumental, né, ou como uma mídia comparada à questão do livro didático. Agora, alguns, né, ou uma parte desse pessoal formado tem uma outra forma de lidar com o filme, né, de dialogar, né, esses conhecimentos com toda a riqueza que o filme pode proporcionar. Né? Você estava mencionando isso, Luiz, e eu lembrei que com esse tema da pandemia, com o cessar das atividades em alguns festivais e mesmo cineclubes, temos que fazer memória das pessoas que perdemos, né? No caso do Cezinha, que era um dos educadores que trabalhava bastante. Eu lembro, no último festival, o Cezinha tinha um trabalho grande nas escolas, e o William também, né? Que acho que hoje fizemos uma homenagem para ele na sessão do Catedral, da Catedral, as duas, porque são personagens que nós perdemos nesse período de pandemia, né? Eu acho legal lembrar isso. Isso, até fazendo uma memória do Cezinha, né? Porque eu acho que uma vertente, né, que foi essa questão do trabalho com o público,
né, que representa aí, principalmente os colegas que trabalharam pelo Xícara da Silva, o Caio Rodrigues, o Mário Alarcão, Rodrigo Nascimento, e tantos outros que acompanharam, né, e os encontros. Porém, você tem uma outra ala, né, dessa construção do festival, que são dos próprios realizadores locais, tendo, inclusive, o festival como a dinâmica do calendário deles, inclusive de produção. Então, é muito interessante, né? E aqui nós temos também o Fundo Municipal de Cultura, que contempla a produção de filmes. Então, você tinha fundo, festivais, né, e dessa forma estimulando, talvez até realizadores ali que não foram contemplados pelo fundo, ou que também foram selecionados ou não chegaram a ser selecionados pelo festival, sempre aquela vontade de fazer melhor, né, para as mostras competitivas. E o Cezinha representa muito, né, e deixa o seu legado, nessa questão da profissionalização do audiovisual. Lembrando que, para além do cinema, né, o Cezinha trabalhou enfim, foi um dos precursores aqui da TV, né, da emissora de TV, a antiga TV Anhanguera, que iniciou com um trabalho técnico dele. Também a questão da publicidade, né, essa publicidade televisiva, né, teve grande participação dele aqui em Anápolis, né, atuando nesse lado empresarial, inclusive sendo uma pessoa importante para a crítica, né, do olhar desses trabalhadores do audiovisual, aí, dessas empresas. Então, e chega o festival de cinema e de uma forma ele consegue, nessa parte estética e crítica do audiovisual, fazer esse diálogo, né? Talvez, inclusive, nós tivemos realizadores que eram publicitários, né? E que no festival de cinema puderam conhecer, né, um pouco mais sobre cinema, né, a potência da narrativa cinematográfica, muito mais além do que talvez um conteúdo audiovisual editado, né, a beleza ou os crivos que a própria publicidade às vezes coloca, né? Então, o Cezinha é uma personalidade, acho que ímpar, né, desse festival, e às vezes até nos ajudando na projeção, né? Então, é uma grande memória aí que nós temos e com certeza teremos uma menção importante, né, nessa edição do festival. Sim. Ele trabalhou com pesquisa, né? Um dos filmes dele é sobre o audiovisual, a história do audiovisual em Anápolis, né? Da sala de cinema. Acho que é bom isso, exatamente. Que ele... Até por parte de pesquisas do meu mestrado, né? Eu fiz minha pesquisa nessa área e partiu muito do material em que o Cezinha deu a oportunidade de participar, né, dessa produção. Então, eu tive contato com esse material dos cinemas de Anápolis e vimos que a presença da exibição cinematográfica em Anápolis é desde a década de 20. Né? Então, e daí desdobrando para o que era, né, e até um pouco do que o Beto Leão mapeou a respeito da exibição cinematográfica, né? Anápolis, logo no início do século XX, teve as suas experiências que foram só se fortalecendo, com mais cinemas, Cine Áurea, 1932, 1936, o nosso Cine Imperial, e outras salas de cinema que marcaram muito, né, a população napolina, principalmente as famílias, né, que já estão há algumas gerações. É muito recorrente a lembrança, né, das salas de cinema, principalmente porque eles eram localizados aqui no centro e a densidade comercial fica mais aqui no centro. E nesse sentido, era uma rotina de todos esses comerciantes
nas décadas de 40, 50, 60, 70, 80, de frequentarem diariamente o cinema, né? Porque não tiveram só os filmes, tiveram as séries, enfim, então era uma programação muito intensa nesse sentido. E a aí o presença Cezinha fez esse levantamento com a ajuda da historiadora Lohane Rezende. Eles tanto foram para a parte documental, museu, jornal e tudo mais, né, deram as imagens, né, dessa memória, como também nós temos ainda em vida alguns dos lanterninhas, né, particularmente até um empresário que foi um dos que atuaram em mais de um cinema, trabalharam, né, em mais de um cinema aqui em Anápolis, e que hoje continua nessa área da exibição, da exibição no multiplex hoje no shopping, né? Ele ainda continua em atividade aqui. Então ele reuniu, né, essa memória e desdobrou aí no filme, né, o gramofone e os cinemas, né, o cinematógrafo. Então é um filme até que está disponível no YouTube, né? Acho que é outro link que pode ser compartilhado para fazer essa memória de como o cinema, né, ele tem uma memória aqui na cidade de Anápolis, muito interessante, principalmente principalmente na questão da exibição. Sim. E tem a história das personalidades, atrizes de Hollywood que foram, né, não sei se uma ou mais, que viveram na região e que fizeram parte dessa memória cinematográfica, né? Exatamente, inclusive fugindo de Hollywood, né? Porque a grande questão delas era fugir de uma crise, né? Que principalmente esses artistas eles estavam sofrendo do ponto de vista pessoal. Uma das obras Hollywood Babilônia, que agora me foge o nome exato, Kenneth Angler, falava justamente sobre como essas pessoas faleciam, né, por mortes violentas, com um certo nível de overdoses, né, por questão da dependência química, overdose. Então, eles viam uma forma de ter um outro estilo de vida, né, em um lugar em que, até chegando aqui, porque eles chegaram na década de 50, já tinham cinemas, né, mas pessoas contemporâneas à época lembram que eles eram, assim, principalmente os moradores aqui tratavam com uma certa distância, com um certo cuidado, até por não saber falar a língua, não era, vamos dizer, todo o frisson que hoje é um artista andando na rua e vir multidões e tudo mais. Enfim, a própria Mary Martin, né, montou uma loja de roupas, onde ela pessoalmente ela gerenciava essa loja de roupas, né, e de alguma forma Janet Gaynor, né, esteve algumas temporadas por aqui, mas infelizmente tudo isso acabou desgringolando quando descobriram alguns golpes, né, em relação a essa questão de venda de terras a essas figuras de Hollywood. Mas, enfim, algumas famílias, alguns desses artistas estiveram, né, ou tiveram um período aqui em Anápolis, ou como a Mary Martin, que foram por volta de 2, 3 anos aqui na cidade. Né? Uhum. Bom, Luiz, eu te libero, eu sei que você tem que participar, se quiser continuar aqui, esteja à vontade. Agradeço a tua presença em todo caso, sim, né? E, bom, lembrando também que os cineclubes, os festivais que têm uma certa
me ajuda a lembrar, Luiz, os festivais que têm alguma participação de cineclubes foram ou são a FIC, que temos aí o Rui para nos comentar, o Faina, né, o Festival de Faina, o Senador Canedo, o Curta Canedo, Pirinópolis, fizemos alguma atividade lá, o FICA, onde o Diogo, você esteve, né, no FICA, quando veio o Eduardo, a TT... Não. Não posso ver, não. Acho que Claudinho também veio. Acho que estiveram os 3 representando o CNC naquela época, 2016, se não me engano. Né? Então, o FICA também sempre teve participação dos cineclubes em Goiás, e não lembro, mas já são uma boa quantidade de festivais que participaram, onde tinha participação dos cineclubes. Hoje, o Diogo está na Bahia, amanhã estará na Bahia. Conta para a gente, Diogo, um pouco sobre essa participação do CNC nesse Festival da Bahia. Conta para a gente o que é esse festival e qual é a finalidade desse encontro cineclubista da pré-jornada. Por favor. Lili, eu acho que, antes de falar dele, eu queria te falar o seguinte: a história dos festivais de cinema, na verdade, tem muito a ver com a história do cineclube. Não só no Brasil, mas no mundo. Tem uma certa... que o festival é o lugar, ou é o espaço onde os técnicos de cinema, onde o pessoal que trabalha, os trabalhadores de cinema, inclusive quem está na frente da câmera e quem está atrás da câmera, é o único lugar que eles têm para aparecer, para mostrar o trabalho, para discutir o seu trabalho. Né? E isso tem muito a ver com o trabalho cineclubista. É bem verdade que o primeiro festival, vamos dizer assim, que o primeiro grande festival do mundo aí, que se celebra como primeiro festival, em 32, que é o Festival de Veneza, não foi justamente montado dos moldes cineclubistas. Mas eles foram tomando forma e, no decorrer do tempo, a ideia de cineclube foi se juntando, porque é no festival onde é o único lugar onde o cineasta, na verdade, ele tem para discutir o filme dele. Fora disso, quem vai discutir o filme dele é a crítica. É o outro, é o olhar do outro. Não é ele, né? E o festival ele tem mais uma questão que é muito interessante, que é o lugar também, é um espaço onde o trabalhador do cinema ele adquire algum reconhecimento. Quando o filme tem algum adjetivo de qualidade, digamos assim, quando alguém confere ao filme um prêmio, alguém fala um adjetivo de qualidade, esse filme ganha uma certa dimensão, ganha valor, né, que agrega ao seu conteúdo, com uma chance, inclusive, de falar com um público muito mais amplo. Então, você tem no Brasil, por exemplo, o primeiro grande festival no Brasil é de 54, feito aqui em São Paulo, no antigo Cine Marrocos. Mas de lá para cá, quer dizer, o que tem hoje de festival de cinema no Brasil, todos eles têm o diário de cineclube. Gramado, por exemplo, começa com o Festival do Super 8, organizado pelo Clube de Cinema de Porto Alegre. E hoje é Gramado. Aí vai Brasília, ou seja, quase todos têm. Com o cinema digital, você tem, então, uma dimensão imensa de cineclubistas que não deixaram de ser cineclubistas, como acho que a fala do Luiz Eduardo é bem característica dessa afirmação, se mantém como cineclubista e não se transforma num gestor só de festival. Quer dizer, você mantém essa atividade, quer dizer, fazer um giro entre você manter o cineclube, você manter a produção local, você manter o festival local, ou seja, você manter o processo de educação, que é também um desses objetivos dos festivais, né? Então, por exemplo, em 65, o Conselho Nacional de Cineclube cria o festival dele, que era um festival próprio do Conselho, chamado Festival do Filme Brasileiro de Curta-Metragem. Porque o filme de curta,
Na verdade, o filme brasileiro nunca teve muito espaço na tela do cinema do Brasil, né? Mas, naquele momento, o curta-metragem ainda era muito mais marginalizado do que é hoje. E de lá veio, quer dizer, por exemplo, a Jornada de Cinema da Bahia, que depois transformou no Festival Internacional Ibero-Americano, tudo formado por cineclubistas. Então, tem cineclube, a ideia de você conversar em torno do filme, e você pode dizer que o festival é uma ramificação dessa história toda, né? Então, hoje em dia, você tem uma dimensão, uma quantidade imensa de festivais, e com essa pluralidade de festivais, você também começou a ter festivais temáticos, né? Voltados para determinados temas. No caso, então, vou fazer um pulo agora para esse festival que nós vamos estar participando amanhã, é um festival chamado Finisterra, que é um festival que acontece na cidade de Sesibra, em Portugal, já existe há 10 anos, e vai ter uma primeira edição no Brasil. É um festival voltado para a questão do turismo, né? Arte e turismo e arte e turismo, pegando um pouco a ideia do turismo não depredatório, do turismo cultural, do turismo de formação, né? De juntar essas ideias. Então, o Finisterra tem essa preocupação, e no Brasil, como ele acontece numa cidade chamada Cachoeira, eles estão chamando de Finisterra Brasil Afro-Barroco, filme, arte e turismo. Ou seja, é uma miscelânea de tantas linguagens se convergindo para chamar a atenção de vários aspectos. Primeiro, se manter o aspecto do cinema como um elemento de ligação entre todas essas manifestações, né? E você trazendo para a discussão com o grande público via escola e via as comunidades locais. No caso da Bahia, desse festival, a cidade do entorno da região chamada Recôncavo Baiano, que é digamos assim, uma das regiões da Bahia mais discutida, mais falada, quer dizer, Cachoeira, ela é uma cidade que ela faz divisa com outra cidade chamada São Félix, para o Rio Paraguaçu, né? Que é um rio que, basicamente, ele tem sua grande... O tempo inteiro ele está cheio por conta da maré, que o mar, devido à distância de Salvador, que não é tão grande assim, né? Dependendo da situação da maré, o rio está muito cheio. Diogo, desculpa, só um minutinho. É só para despedir o Luiz, que ele está saindo. Luiz, as suas últimas considerações para a gente... Desculpa para o Diogo continuar. Certo. Eu que peço também desculpas aí por interromper o Diogo. Com certeza eu vou assistir, né, todo esse diálogo. Queria também ouvir o Ruiter, a Carmelita, mas é um motivo bom, né? Nós estamos aqui com vários eventos aqui pela Diretoria de Cultura da Prefeitura, retomando o calendário, eventos da Lei Aldir Blanc local, eventos do fundo. Então, nós estamos nessa correria, né? Então, eu agradeço a oportunidade da participação, um abraço ao Lilo, ao Diogo, ao Ruiter, e espero vocês no Anápolis Festival de Cinema, né, para que a gente, enfim, possa levantar temas bacanas aqui e aproveitar essa oportunidade da reunião. Bom, uma boa noite a vocês, e os links eu já passei aqui para que sejam colocados no chat, na descrição. Estão lá, já estão no YouTube, tá bom? Valeu, Luiz, abraço. Um abraço, até. Obrigado. Valeu. Alô, Diogo. Bom trabalho aí. Diogo, obrigado. Desculpa. Pode continuar. Tudo bem, vamos lá. Boa sorte aí para o Luiz, né? Então, quer dizer, Cachoeira, então, esse festival tem essa característica, é de um dos festivais com maior diversidade de atividade que eu conheço no Brasil. Você tem por exemplo, você tem um festival como o de Tiradentes, que tem atividade na rua, tem várias salas, tem festivais que você
prolongam a vida dele passando em outras cidades. Mas esse tem essa característica de aglutinar tudo numa grande festa, bem o estilo baiano. E por que nós estamos lá? Porque o coordenador do festival no Brasil é um cineclubista histórico, chamado Lu Cachoeira, Luiz Antônio Araújo, Lu Cachoeira, que está no movimento desde a década de 70, final de 70 e início de 80, sempre vem acompanhando a atividade do cineclubismo. Nesse momento, ele é o gestor da Santa Casa de Misericórdia, e a Santa Casa de Misericórdia é uma das entidades que está na organização do festival. Então, assim, é de uma amplitude bastante significativa. Como nós, da diretoria do Conselho... Diogo, a cidade tem um apelo turístico e colonial, não é? Cachoeira. Ela é uma cidade... quer dizer, Cachoeira é uma cidade assim, ela tem um aspecto turístico muito grande, é uma cidade colonial, né? E é uma das cidades, se não me engano, é a segunda cidade da Bahia, ou do Brasil, que serve de cenário para filmes de época. Lá você tem, você quer falar do século XVIII para trás, você tem Cachoeira, o cenário natural, né? Você tem eu estava falando do Rio Paraguaçu, que divide a cidade de Cachoeira e São Félix, cruzado por uma ponte, aquelas pontes inglesas lá do século XVI, XVII, que chegaram no Brasil, né? Ela está lá até hoje, funcionando bonitinho, para uma única, para um carro de velocidade, e depois você para da outra, vai passando, você não tem mão dupla dentro da ponte, porque a ponte, basicamente, cabe um trem, né? E não cabe 2 carros. Então, tem essas curiosidades assim. E é também o centro de grande religiosidade de afrodescendente, afro-brasileira. Ali você tem uma comunidade chamada Irmandade da Bela Morte, que é centenária, né? Você entra em Cachoeira, você parece que você está entrando num templo sagrado do Candomblé, né? Porque parece que ali a terra treme, ali ou você chega ali e se incorpora, né, ao clima da cidade, ou então você pode correr o risco de ficar um pouco achando que você está num universo paralelo. Porque é uma cidade que tem, assim, tem esse clima, né, tem essa atmosfera. Essa magia, né? É mágico, né? É uma cidade mágica. Então tem isso, quer dizer. Então, a nossa ida, por exemplo, para Cachoeira, dá em função desse ciclo de amizade, desse ciclo de construção de amizades, de trabalho de que vem há muito tempo. Quando a gente nós estávamos em dificuldade de encontrar um lugar para realizar a pré-jornada, que para a gente é um evento de fundamental importância em função de você preparar uma jornada nacional, que, por sua vez, não deixa de ser um festival, uma mostra de cultura audiovisual, de cultura de cineclubismo e cinema, né? Porque ela sempre comporta mostra de filme. Então, quando entramos em contato com o Lu, não houve nenhuma resistência. Ele abraçou a ideia de levar para a jornada para lá, porque ele sabe que, para um festival de cinema, uma atividade de cineclube desta natureza, ou mesmo atividade do cineclube local dentro do festival, sempre é uma coisa muito bem-vinda. Porque, muito provavelmente, quando você tem um grupo de cineclubistas na cidade e que se dispõe aí na sessão de cinema, você tem uma possibilidade do debate ser um pouco mais rico, principalmente não só do ponto de vista do tema do filme, mas de você poder discutir um pouco a linguagem cinematográfica, você discutir um pouco a narrativa de cinema. Porque, de uma certa forma, o público de cinema, de cineclube, e principalmente o cineclubista, a princípio, ele tem essa formação um pouco mais avançada, digamos assim, ou mais aprimorada do que o público geral. Né? Então,
O Lu, por exemplo, mandou uma mensagem hoje de manhã. Diogo, tem vários cineastas chegando aqui de Lisboa, de Portugal, e com certeza o encontro com eles é fundamental. Sim. Porque eles sabem que o pessoal que está indo para lá da pré-jornada são cineclubistas que têm uma certa trajetória de cinema e tem uma certa condição de você travar um debate ou uma conversa em termos de cinema, não só, depende só dessa questão também da narrativa, da linguagem do cinema, mas também você pensando em parceria, você pensar em convênio, você pensar em várias possibilidades que isso abre, né? Então, essa conjunção, nesse momento, é de fundamental importância do trabalho do movimento cineclubista no Brasil, porque a própria organização da jornada, do festival, ligado à Secretaria de Cultura da Bahia e ao Departamento de Imagem e Som, que é a DIMAS, é fundamental para eles, porque eles estão num processo de reorganizar o movimento na Bahia. Eles, inclusive, recuperaram um caminhão, que era um caminhão que é equipado com equipamento de projeção, de tela, de cadeiras, que era de um projeto chamado Cinema BR. Era um projeto patrocinado pela Petrobras, que ela montou vários caminhões, de caminhões Jamanta, né? Que você tem que a sala de cinema é aquelas extensões das Jamantas. Então as pessoas sobem dentro do caminhão para ver o filme. E ali você tem todo o equipamento. Antes tinha até equipamento de captação de imagem e som, de produção. Hoje já não sei se tem mais isso, porque o projeto foi desarticulado e com esse governo a gente sabe que a cultura e o cinema tá correndo vários riscos, claro, né? Diga agora um filme do Lázaro Ramos, medida provisória, né? Sim. Diogo, nós nos encontramos em Itaparica, onde o Reuter participou, na Bahia, né? Seria fantástico poder voltar para a Bahia, né? Jataí confirmou a atividade do final do ano, né? Então, agora também temos o espaço de realizar mais uma pré-jornada também em Jataí, hoje foi me informado isso. Então, talvez um pouco mais direcionado para um foco goiano mesmo, mas podemos também desenvolver um trabalho em Jataí, né? Eu queria, justamente com o Reuter, o AFIC foi um festival que nasceu do movimento cineclubista, né? Conta para a gente um pouquinho, eu falava que em 2015 nós fomos para Itaparica, né? O Reuter era um dos representantes do Centro-Oeste do CNC, né? E conta para a gente, Reuter, porque tudo isso que o Diogo nos contou e que o Luiz também nos contou, foi um pouco o motivo por que nasceu o AFIC, né? O AFIC e, logicamente, os encontros cineclubistas. Conta para a gente um pouquinho essa história. Você está sem áudio. Aí sim. Agora sim. Está com áudio aí? Sim, perfeito. Vamos lá. Se aparecer alguns ruídos aqui, é porque a gente está no final do expediente aqui, fechamento de caixa aqui atrás, então... Mas vamos lá. Não estou muito legal também, estou um pouco afônico, né? Passei uns dias aí bem difíceis, mas vou falar pouco, também costumo falar muito, né? Mas vou falar pouco porque a garganta também não está colaborando, não. Tive o prazer de conhecer o Diogo em Itaparica também, então foi uma honra grande conhecê-lo e vários outros cineclubistas aí de todo o país. O Luiz, nem preciso mencionar, né, Lilo? Luiz, a gente já se conhece há mais de 10 anos, desde a primeira edição do Festival de Cinema de Anápolis e do encontro de cineclubismo, encontro de cineclubes goianos lá em Anápolis. O primeiro foi do Centro-Oeste. Isso, é isso que eu ia dizer. Que antes se chamava, que não tinha esse nome, né? Que foi o encontro do Centro-Oeste. Inclusive tiveram representantes do Mato Grosso e vários lugares aí. E aí de lá para cá, como a gente teve a honra de participar já do primeiro,
Anápolis Festival de Cinema e também do primeiro encontro de cineclubes, que até então foi a nível de Centro-Oeste. Nós começamos essa experiência aí junto com o cineclubismo. Agora, contar como que eu caí nisso, né? Foi meio assim, não de paraquedas, foi algo meio que inesperado, mas buscado, sem saber que a gente estava buscando aquilo. Como é que começou? Eu acho que o Diogo deve estar ali perguntando, que negócio confuso é esse, né? Mas vamos lá, foi o seguinte, a gente começou alguns projetos, quando eu iniciei na diretoria de cultura aqui no município, e um deles era a realização de alguma coisa na área do audiovisual, exibição de filmes. E a gente começou com isso, no auditório da biblioteca, com projetor emprestado, com telão improvisado e tal. O projetor era de uma escola. Começamos a fazer esse trabalho em parceria com escolas, que começou a bombar, dá muito certo. Só que cidade pequena, pouco recurso, né? Auditório ainda quente, sem ar-condicionado, ventiladores estragados. Aí o prefeito viu um potencial naquilo, a secretária de Educação também, já deram uma melhorada ali na estrutura, pelo menos consertaram os ventiladores, e a gente foi começando e melhorando a coisa. A gente fazia cineclubismo sem saber que aquilo era cineclubismo, porque a gente trabalhava a exibição e as professoras também, em muitas ocasiões, debatiam os filmes com as crianças, e a gente também começou a exibir filmes mesmo, e metemos o louco ali, filmes hollywoodianos mesmo, essa coisa toda, e outros, a gente aproveitava para passar outros filmes também. Na época, a gente caiu numa armadilha aí que muita gente já deve ter caído, aquela da MPLC, né, que a gente tinha que ter aquela licença para exibir os filmes, aquela coisa toda. Mas isso já é aqui um pouco além. Um dia, eu navegando ali na internet, para resumir a história, encontrei um edital federal, que era o Cine Mais Cultura, o Diogo deve lembrar. E aí, lendo aquilo, eu percebi, poxa, isso aqui tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Só que eu nunca tinha elaborado um projeto para concorrer em edital. Aí, peguei esse material, levei no departamento de projetos ali do município, e eles disseram que não tinham tempo para trabalhar aquilo, que tinham outras licitações importantes para fazerem, e projetos importantes de estrutura e papapá, aquela coisa toda, ou seja, cultura de novo sendo deixada ali para segundo plano. O que eu fiz? Vou tentar fazer esse negócio aqui, não deve ser tão complicado assim. Aí eu comecei, li o edital certinho, era muito mais simplificado do que outros projetos que eu já inscrevi, depois disso, né? Resultado, para resumir a história, nós conseguimos ser contemplados nesse edital, inclusive com uma das melhores notas lá, foi algo assim surpreendente para a gente, e que nos animou depois a participarmos de outros editais. E a gente participou e conquistou vários outros depois disso. Mas voltando ao assunto, a gente então, junto com o equipamento de projeção, som, tudo certinho ali, a gente teria também uma capacitação em cineclubismo, que foi lá no Mato Grosso. E aí a gente foi para lá, fez essa capacitação, fomos eu e um outro amigo meu que eu indiquei, que também trabalhava comigo na cultura, que infelizmente faleceu agora há pouco tempo também, né, que foi o Elcio, nos ajudou muito, fazia parte também do IBRAC, que é uma instituição que a gente fundou depois. Mas para dar uma encurtada na história, foi meio que assim que a gente começou com o cineclubismo. Aí a coisa engrenou para valer, a gente com a estrutura e tal, você já fazia sem estrutura, sem nada, sem equipamento, imagina com esse equipamento mesmo que básico, né? Voltamos para cá, depois dessa capacitação lá no Mato Grosso, e mandamos brasa. E, na época, foram filmes da Programadora Brasil que foram disponibilizados, né? E a gente começou a trabalhar esses filmes e outros filmes, e buscamos também essa tal dessa licença da Motion Picture License Corporation, em inglês horrível, né? Mas é isso aí. E depois a gente viu que não tinha necessidade daquilo. A gente estava fazendo cineclubismo, né? E aquilo ali não tem a ver com cineclubismo, pelo menos não na minha visão. E depois que a gente participou disso, então, a gente foi convidado, não sei como que o pessoal de Anápolis ficou sabendo, se tiveram acesso a alguma lista de contemplados e editais, não sei. Eu sei que não me lembro bem como foi esse contato. Fomos nós que encontramos isso, esse chamado lá para o encontro,
ou não sei, alguma coisa, uma forma aqui que tudo se encaixou, né? Costumo dizer que é o universo, mais uma vez, criando caminhos aí, pontes, né, entre as pessoas, né? E aí a gente começou a participar desses festivais e também dos encontros, desde o primeiro. E de lá para cá, Diogo, falando para o Diogo diretamente aqui, porque o Lilo já conhece essa trajetória nossa. Nós não perdemos nenhum festival de cinema de Anápolis e nenhum encontro. Aliás, perdemos um, né, Lilo? Eu acredito que a gente deixou de ir em um por uma questão, tinha um outro evento importante na época também, e que não dava mesmo para participar, mas foi só um de lá para cá. E com isso a gente participou também de outros aí que surgiram depois, o Curta Canedo, que também teve uma relevância grande, o Festival de Filmes de Faina, que também realizamos encontros cineclubistas lá. Lá no FICA, durante o FICA também, acho que já foram realizados 4 ou 5 festivais, se não, festivais não, encontros, se eu não estiver enganado. E aí a gente começou, a gente sempre teve a ideia, o Lilo lembra disso, de realizar um encontro cineclubista em Acreúna, por que não? E aí, em um determinado ano, tá sem áudio, Lilo? 2014 foi a primeira ideia, 2014. quando nos reunimos na Vila Cultural. Na Vila Cultural, ali saiu a Isso, ideia. e aí lá surgiu a ideia, e a gente conseguiu realizar aqui um primeiro encontro cineclubista, e desse encontro cineclubista, nasceu, então, a ideia do festival aqui. Então, eu costumo dizer que o nosso festival, ele surgiu do cineclubismo e dos encontros cineclubistas, porque a gente trouxe a experiência de Anápolis e dos outros lugares todos que a gente já tinha participado, e, claro, adaptando isso para a nossa realidade, fazendo tudo no peito e na raça mesmo, buscando parcerias e várias parcerias. O pessoal da Catedral das Artes foram parceiros, da União de Cineclubes de Goiânia, União de Cineclubes Goianos, tivemos parceria do CNC, com curadoria também, né, Lídio, se eu não estiver enganado. Sim. O Antônio Balbino, lá de Brasília, nos ajudou também. Então foi bem bacana, assim, conseguimos realizar 2 edições aqui, e se eu não estiver enganado, 3 ou 4 encontros cineclubistas. 4, né, Lídio? 3. São Não, 3 encontros online. Ah, Então, verdade. 4. Nós realizamos um online. Então, E no último fizemos a eleição da diretoria da União dos Cineclubes de Goiás, né? Isso. E a história é muito longa, Diogo, se a gente for falar aqui, porque desses encontros surgiu também a ideia de criarmos uma união de cineclubes e realmente institucionalizar isso, né, transformar numa instituição e tal. Enfim, essa é um pouquinho da história que a gente tem aqui, da nossa ligação com o cineclubismo, que é muito, vamos dizer assim, pequena, perto da de todos vocês, que já trazem isso aí há tanto tempo e que muito tem a nos ensinar. Isso só nos engrandece, né? Dizer que nós somos os mais novos aqui já com uma década, né? Mais de uma década. E isso me deixa muito feliz, ao mesmo tempo um pouco triste, porque, por enquanto, a gente está com tudo meio que parado aqui. A cultura em si, na cidade, ela estagnou, ela parou. A gente já está há 1 ano e 4 meses sem nenhuma atividade cultural no município. E não estou dizendo isso para mim vai descer, porque eu estava na diretoria. Não, não é isso. Eu não sei o que está acontecendo, o que está faltando ainda para engrenar isso, né, nessa nova gestão, mas tem algo aí que não está encaixando mesmo. E a gente está buscando, inclusive, participar disso de uma forma talvez não direta, mas realmente trazer de volta algumas atividades culturais e talvez até de forma independente, sem depender do poder público. E já imaginando que isso poderia acontecer um dia, mesmo estando na diretoria de cultura na época, praticamente todas as nossas atividades, elas foram realizadas pelo Instituto, o qual eu fui um dos fundadores e presido ainda, que é o IBRAC, Instituto Brasileiro de Cultura, do qual o Lilo também faz parte. E a gente sempre fez com o IBRAC como idealizador e a prefeitura como apoiadora.
Por que isso? Porque agora a gente pode dar sequência nessas atividades, teoricamente, né? A gente quer trazer de volta essas atividades. E como é cidade pequena, tem essas questões aí de vaidades políticas e tal, nós não quisemos, nesse primeiro ano, já iniciar todas essas atividades, porque já iam dizer que, porque o cara saiu agora da diretoria de cultura, está vindo afrontar, trazendo eventos e tal, e tal, e tal. Quer dizer, a gente deu um tempo, até mesmo para a gestão se organizar e começar com as suas atividades culturais. Pra gente, eu sou morador da cidade, sou ativista cultural, então quero ver a coisa acontecer e colaborar no que eu puder. Mas como não estão fazendo, nós vamos ser obrigados a fazer. E agora a gente tem essa prerrogativa de fazermos algo, já que não está sendo feito, ou colaborarmos de alguma forma para que as coisas sejam feitas. De forma realmente assim, sem atacar ninguém, em parceria, porque quem perde com esse atrito político todo é a comunidade. Eu vejo que no final quem está perdendo é a comunidade, que não está tendo acesso, não só essas questões aqui relativas ao cineclubismo e ao cinema, mas tantas outras que a gente realizava, né? Por exemplo, os festivais musicais e outros. Enfim, né? Essa é um pouquinho aí da nossa história e da nossa paralisação momentânea, mas que a gente quer reativar o quanto antes, né? Quero até dizer aqui para o Lilo que eu faço um compromisso aqui com vocês dois e com quem mais estiver vendo aí esse vídeo depois, né? Que a gente quer ainda esse ano realizar mais uma edição do AFIC. Tá bom, Lilo? Seja nosso parceiro, já estou convidando aí o Diogo também. Vamos fazer, mesmo que de forma mais sintetizada, algo mais direcionado, talvez temático, como o próprio Diogo disse, né, que vários festivais são. Então, talvez a gente pode fazer isso. Porque com o festival aqui, a gente pode fomentar também a produção local. O Lilo lembra disso, nós criamos até uma categoria local, porque já tinha uma galera produzindo. Junto com as atividades que a gente trazia para cá, Diogo, a gente sempre se preocupou em fomentar esse lado da produção. Se a gente ficar só realizando evento, e não se preocupar realmente com a parte de dar às pessoas o acesso à possibilidade de produção, você não está fazendo cultura para valer, né? Ficar trazendo só evento. Não, você tem que proporcionar que as pessoas tenham contato com os mais diversos segmentos artísticos e culturais. Música, literatura, cinema, dança e tantos outros. Mas não traga só evento, não faça só evento. Traga alguma coisa na área de formação também. Com isso, nós conseguimos fundar a nossa Orquestra Caipira, que existe até hoje, o nosso grupo de teatro e cinema, que ainda existe. Tem hoje alguns grupos de dança no município, que não foram iniciados por nós, mas que hoje representam o município. E, pessoal, vou ter que encerrar aqui, porque eu não estou conseguindo falar mais. Tá certo. Bom, Carmelita não conseguiu entrar. Vamos um pouquinho já concluindo. Diogo, você pode ir concluindo e comentando à vontade. Eu queria falar que a fala do Reuter, ela colabora com uma coisa que eu defendo muito, que é assim, eu acho que os festivais, eles são, de uma certa forma, eles são uma extensão do cineclube. O formato dele é de cineclube. O que é um festival de cinema? Você reúne alguns filmes para discutir um filme. O que muda nessa da coisa? É porque ele tem um caráter de evento, acontece geralmente uma vez por ano, mas o fundamental é o quê? É divulgar o filme. Sim. Quando você faz, por exemplo, você promove um curso, uma oficina de cinema, você sempre começa com aquela coisa muito básica. E o que acontece na sequência é assim, a pessoa que faz a oficina, faz o curso, fala assim, e agora? Qual é o próximo passo? Né?
E você, digamos assim, você dá o seu próximo passo, você vai para, digamos assim, um segundo estágio, intermediário, mais avançado, e você termina realizando o filme. O que é que acontece quando você realiza um filme? Você passa para a equipe, para os amigos, para a família, e depois o filme morreu, ele não morre, porque ele é uma coisa viva. Ele tem vida longa. O festival entra um pouco para fazer isso. Os filmes, quer dizer, algumas pessoas dizem muito que o cineclube é também um lugar onde você pode rever um filme clássico, um filme que já passou no mercado comercial, você reprisa no cineclube, porque ali ele ganha nova vida, porque ali ele conversa com o público. Hoje você vai no cinema, a sala de cinema parece muito mais uma sala gourmet do que exatamente um espaço de você ver o filme. Então, tem muito a ver essa coisa, quer dizer, a atividade do festival com o cineclube, né? Nós temos aqui em São Paulo um festival pelo Centro Cineclubista chamado Festival do Cineclubismo e Cinema Comunitário. De cara já temático, você já define um tipo de cinema, você define um tipo de programação que você quer, mas o cineclubismo tem outras características que você pode juntar, que você vai o quê? Você também vai trazendo para um campo, você pode chamar também, hoje a gente chama muito de saraus, né? Tem muitos saraus quando você reúne muitas linguagens. O cinema, mesmo no início dele, ele já não era só uma sala de cinema. Né? Quer dizer, você tinha, quando o filme era mudo, você tinha outras intervenções antes de começar o filme. Tinha sempre alguém que apresentava o filme, tinha alguém que tocava música, tinha os intervalos para você fazer algum outro tipo de apresentação. Quer dizer, os clubes literários, saraus, esse formato de atividade, eu acho que é onde a vida realmente acontece. Por isso que a cineclube é essa coisa viva, está no centro da sociedade, está no cerne da sociedade. Eu acho que os festivais têm um pouco disso, quer dizer, tem esse espírito, tem muito, claro que tem muito aventureiro, né, Rui? Tem muita gente que, por exemplo, o festival de Tiradentes, no início, a gente criticou muito, porque o cinema de Tiradentes, da cidade de Ouro Preto, né, onde acontecia também o festival, na cidade histórica, ele ficou aberto por conta de uma jornada de cineclube que aconteceu lá em 85. Ele fez uma passeata na rua para não fechar o cinema. Naquele momento, o cinema não fechou, foi fechar 10 anos depois, mas depois foi aberto como sede do festival. O próprio festival, em seguida, se preocupou em criar um cineclube, porque ele sabia que o festival era uma atividade, os equipamentos eram levados para lá e retirados. E o que ficava? Não ficava nada. Quando você deixa a sementinha, no caso, eles escolheram a melhor que possível, acho eu, que é o cineclube, ele tomou a dimensão e tem o conceito que tem hoje dentro dos chamados festivais de cinema no Brasil, que deve ter, hoje eu não sei, por conta da pandemia caiu muito, mas deve ter bastante. Esse bastante também é muito em função de você não ter, para o filme brasileiro, uma chamada tela, onde o filme possa conversar com o público. Que eu acho que a função do cineclube e de um festival é isso, é você botar o filme, é você possibilitar que o público converse com o filme, ou que o filme converse com o seu público. Né? E, de uma certa forma, eu acho que a fala do Rui, por isso que ele foi contemplado nos festivais, porque ela tem o quê? Ela tem a cerne da atividade do cineclube, tem o cerne do festival, que é você ligar a tua atividade com a comunidade. A comunidade se compromete, ela é uma atividade que a comunidade está comprometida com ela. Então, ela tem a chance de ela sobreviver é imensa. Por mais que ele passe nesse momento, Rui, por essas dificuldades temporárias que o país está vivendo, por conta do que a gente conhece, não é o caso de a gente ficar falando isso aqui, mas com certeza a atividade de vocês tem muito mais chance de sobreviver do que exatamente os profissionais de festivais, né, que estão lá só para promover um evento e ir embora no dia seguinte. Né? Então, eu acho que esse tipo
de conversa, inclusive, sobre esse caráter de festival. E a própria atividade do festival e do cineclube acho que são organismos irmãos que seguem o mesmo procedimento e têm esse propósito de estar, acima de tudo, estabelecendo esse diálogo do espectador com a tela. E quando você faz esse diálogo, você não faz só... Você também estabelece um diálogo com a classe, com a tua sala de aula. Você estabelece com a tua comunidade, com a tua cidade, com o teu bairro. Eu acho que essa é a nossa função e esse é o nosso trabalho. É importante, né, Diogo Ruther, pensar que o realizador, hoje, em geral, as escolas de cinema e os realizadores em geral, a primeira janela de exibição que eles optam, em geral, são os festivais, e que essa janela ela é muito curta, né? Porque assim ela dura 6 meses a 1 ano, mais ou menos, né? Enquanto a janela de exibição deles serem escolhidos dentro da grade do cinema e tal, do festival. E, posteriormente a isso, a janela de exibição para o realizador brasileiro, em vez de ele engavetar, e essa é uma questão que a gente sempre menciona, né? Em vez de engavetar o filme, a grande parceria é o Cineclube, que tem um público com possibilidades de assistir, né? de um potencial muito grande. Eu acho que um pouco isso os realizadores visualizam, né, esse elemento, principalmente nesse período de pandemia, onde os festivais foram online, onde houve poucas janelas de exibição, os cineclubes online foram uma janela importante para eles, e eu acho que temos que cada vez mais fazer uma parceria com os festivais, como foi feito agora com Cachoeira, como tem que ser feito com Anápolis. Eu acho que o que nós estamos fazendo em Goiás tem sido bastante significativo no sentido de estar de mãos dadas com os realizadores para poder exibir o próprio que o próprio goiano assista às realizações goianas, né? E aquele sonho, aquele projeto que em algum momento conversávamos, Diogo, de que o CNC tem a sua própria distribuidora, como foi o caso da Dina Filmes, né? Então, acho que temos que... Lílio, deixa eu falar só uma coisinha. Uma das coisas que precisa levantar é o seguinte, saber quantos festivais de cinema hoje existem que são geridos, que foram criados e são tocados por cineclubistas. Isso é importante. Eu acho que de Goiás, talvez os 2 festivais que tem mais, não sei, quer dizer, não estou querendo fazer nenhum julgamento, mas o Goiânia, Curta Goiânia, uma coisa assim. E o não, FICA, Mostra Curtas. Mostra Curtas. São 2 festivais que têm uma aceitação muito grande, é muito concorridos. Se concorre mas nenhum dos dois são geridos por cineclubes. Não, tudo bem, mas eu digo assim, de modo geral, quantos festivais você tem em Goiânia, por exemplo? Você já falaram aqui em 3 que estão fora desse... Goiânia, o Mostra Curtas, agora tem o Festival Internacional de Goiânia, e tem Digo, o Seja, aí tem mais um que eu não lembro nesse momento, mas são 4 ou 5 festivais. Nenhum deles é gerido por cineclubes nesse momento, né? Uhum. Agora, no interior, né, isso sim, a maior aceitação da participação de cineclubes, geradores de festivais, ou seja, que nascem dos cineclubes, né? Houve uma experiência com o Rio Verde que não prosperou,
né, que a ideia era, foi tentado criar um cineclube para criar um festival, né, eu não lembro o nome do rapaz. O festival foi, de certo modo, também apoiado pelo CNC, mas ele não progrediu, né? Mas, para você ter uma ideia, como é interessante essa ferramenta, né? Essa parceria Cineclube-Festival, né? Ela é uma ferramenta poderosa, né? Para a própria produção audiovisual local em cidades. Tipo, eu estive em Mineiros semana passada, e lá não há uma produção audiovisual muito reduzida, né? Basicamente para videoclipes musicais de sertanejo, mas que poderia se transformar, de repente, num festival de videoclipes gerido por um cineclube. Já houve uma conversa nesse sentido. Não estarei na Bahia, mas vou estar em São Simeão, também na mesma região, a partir de amanhã, e vamos conversar com o pessoal de lá para ver qual a viabilidade de criação de um cineclube, né, com uma projeção de repente, ampliar a atividade cineclubista e audiovisual na região. Então, a gente vai fazer projeções. Diga, Rui. Antes que eu me esqueça, que interessante o que o Diogo falou, e agora eu estava fazendo uma analogia aqui, que pode não ter nada a ver, mas talvez tenha. Ele levantando aí quantos festivais, né, que são geridos por cineclubistas, ou que surgiram do cineclubismo e tal, e esses maiores de Goiás, a gente sabe que não são. Talvez não seja essa palavra, mas, tipo assim, esses festivais mais que tem esse intuito mesmo de realização, promoção de um evento audiovisual, né, que as pessoas não têm mesmo essa ligação, talvez, ali, com o cineclubismo, ou mais direta na produção audiovisual. Talvez por isso explique, né, o porquê dos festivais do interior terem essa relação com o cineclubismo, porque surgiram do cineclubismo e mais dessa vontade mesmo de fazer. Não é tanto uma questão comercial. Aqui, por exemplo, a gente não tem a mínima intenção de qualquer relação comercial ou de lucro em cima do festival. Não é esse o nosso objetivo aqui. Pelo menos até agora, e a gente nem pensa nisso no futuro. Eu acredito que não é esse o nosso foco. E eu vejo que, por exemplo, o Wesley, o Faina, optou pelo mesmo caminho também. Então, foi um festival que surgiu assim, na tora mesmo, no peito, na raça, e a gente se espelhou em todas essas experiências, né? Do Canedo, o Festival de Filmes de Faina, e nas nossas vivências. Eu não sei se tem a ver ou não essa analogia aqui que eu fiz, mas é algo assim que pode ser que sim, pode ser que não, né? Sim, não, mas acho que tem muito a ver, sim, tem muito a ver. Cidades onde a oferta de atividades culturais se geralmente, porque assim, tem muita cidade no interior de Goiás que não tem nem cinema, né? A possibilidade é a TV. Então, poder, de certo modo, apresentar novas atividades, articular junto com... Olha, Lila, eu acho que esse número, você tocou num negócio interessante aí, talvez compensasse fazer um levantamento, ou isso já exista. Eu acho, me arrisco a dizer que nem 10% das cidades goianas, nem 10% tem cinema. Concordo plenamente. Então, você imagina quantas cidades não têm sala e muitos que tinham fecharam, né? Muitos que tinham fecharam. Aqui mesmo, bom, os cinemas de rua, praticamente quase todos fecharam em Goiânia, e nós temos um cinema de rua, que é o Hits, e o Cinecultura, né? Mas você tem nos shoppings, sei lá, 80 salas, né?
Então, esse é um ponto interessante, mas isso é para uma próxima... é um próximo diálogo cineclubista. Vamos fechando, que já deu 1h12. Diogo, tuas últimas considerações. Ruiter, começamos pelo Diogo. Eu queria te agradecer pelo convite, agradecer a Rosana, que está aí na base do museu, está sempre promovendo esses encontros. Prazer falar com você de novo, Ruiter. Espero que a gente se encontre o mais rápido possível, agora também num esquema presencial. E vamos tocando um barco. Acho que a nossa função é um pouco essa. Acho que o cineclubismo e os festivais de cinema têm muito a ver. E é bom prestar atenção que os festivais estão bastante profissionalizados. Sim. Eu acho que está na hora de começar a levantar, talvez também outra conversa, Lília, essa questão também da profissionalização, da manutenção dos cineclubes, principalmente nas cidades do interior, que eu acho que é o caminho que a gente pode, que o filme brasileiro pode sair dessa marginalidade, pode deixar de ser estrangeiro no seu próprio território. Eu acho que o cineclube é esse caminho. Sim. A profissionalização dentro do cineclubismo foi um tema que nós conversamos já com a presença do Balbino no CNC, mas que ficou ali, está ali. Eu acho que com Aldir Blanc houve todo um processo de incorporação, mas não avançamos muito nesse tema, mas eu acho que é um tema que nós temos que retomar a futuro. Ruiter, tuas palavras? Pessoal, obrigado pelo convite, agradecer ao Lilo, a Rosana, que está sempre aí apoiando todos os nossos projetos. Diogo, prazer muito grande falar com você mais uma vez. Como você mesmo disse, espero que a gente se reveja em breve, de forma presencial. E dizer que a gente está aqui, não vamos desistir, né, das atividades culturais, dessa jornada. Até costumo dizer que eu já tentei sair da cultura várias vezes, mas a cultura não sai de mim, não adianta. Em várias esferas. Né? Então, sou artista, já iniciei há mais de 20 anos, né, com artes visuais, depois fui para fotografia, me arrisquei em algumas coisas aí no audiovisual, mas tudo de forma muito experimental. Mas o que eu gosto mesmo de trabalhar é a produção, é a produção cultural, no geral. Fomentar mesmo isso na comunidade, né, que ela venha de várias formas, né, de vários segmentos, porque assim como cada pessoa é diferente e tem uma afinidade específica aí para várias atividades culturais, um gosta mais de música, outro gosta mais de literatura, gosta mais de artes no geral. E o interessante é o seguinte, eu sempre digo isso e eu acho que não tem como se discutir isso. O cinema é onde todas as artes se encontram, se entrelaçam, né? Então, ele é uma janela maravilhosa para ser utilizada nesse sentido de promoção da produção e fortalecimento também de uma comunidade, né? Dar voz também ao povo, às comunidades. A gente vê aí, quando a gente criou essa categoria aqui local, muita gente duvidou que poderia surgir alguma coisa interessante. E vários filmes produzidos aqui participaram depois de outros festivais e foram, né, selecionados também. Então a gente mostra que só é preciso iniciar e que, infelizmente, no Brasil a gente sabe que há essa dificuldade de apoio, né, em várias esferas. Mas não é por isso que a gente vai desistir e parar de fazer, ou de tentar fazer, né? Um abraço a todos. Bom, obrigado, Diogo, Ruiter, a Luiz e a Rosana por mais esse diálogo cineclubista. Esse é um espaço que mantemos justamente para abrir essa comunicação e dar a conhecer o que é o cineclubismo e como, de certo modo, ele é uma janela tanto em Goiás como no Brasil. Bom, quero agradecer a todos pela presença
E abraço cineclubistas, vamos cineclubar, como é o slogan do CNC. Muito obrigado a todos, boa noite e até uma próxima. E estaremos lá na Bahia, Diogo, se não presencialmente, de coração. Será. Muito obrigado a todos, boa noite. Valeu, obrigado. Deixa um abraço para o Luiz Eduardo. Boa noite, pessoal. Um abraço. Boa noite. Semana que vem temos, na quinta-feira, as letras da Cris, quinta-feira, às 19 horas, tá bom? Boa noite e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Boa noite a todos.